Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe hoje 100 dias. 100 dias que nós estamos fazendo a leitura do plano cronológico da Bíblia toda. Amém? 100 dias. Hoje estaremos lendo 2 Samuel, do capítulo 19, 20 e 21. Né? Não estou muito bem, né? Uma série de sintomas aí de gripe, tosse, etc. Mas nunca vamos deixar de cumprir um propósito de Deus, né? Então sejam bem-vindos e bem-vindas, Zezé, Sônia dos Anjos, Ranúzia, Azenate. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos hoje avançar nessa vitória, né? 100 dias, gente. Né? Coisa mais tremenda, né? Aprendendo muito, né, com a palavra de Deus, tendo essa graça, né, de poder fazer a leitura. Deus abençoe a Catarina, a Beth, a Graça, a Fernanda Dias, Deus abençoe. Que o Senhor seja com todos, a paz do Senhor sobre todos. E hoje, então, vamos estar lendo capítulo 19, 20 e 21. E amanhã, gente, com a ajuda de Deus, nós vamos terminar 2 Samuel. E vamos para a grande vitória de ler Salmos, que seria a metade do livro do Antigo Testamento. Olha que bênção. Já estamos na metade, gente. Isso é maravilhoso demais, né? Então vamos entrando, saudando Gibson, Virgínia do Amaral, Marlene Lopes, Deus abençoe. Que Deus sustente, né, as nossas vidas nesses dias que estão tão difíceis, né? Lúcia Campos, Valéria Lima, nossa irmã Selma, Vila Porto, amém. Nossa irmã Catarina, Deus abençoe. Glória a Deus por mais um dia, né? Chegarmos aos 100 dias do plano de leitura. Glória seja dada ao nosso Deus, né? Neide Vitor, acho que quando começamos não imaginávamos, né, alcançar 100 dias, né, desse plano, né, de leitura. Mas Deus, graças a Deus, Deus nos abençoou. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? A Deusene também chegou aqui. Amém. Marisa Peçanha. Amém. Então, gente, vamos chegar para a gente poder ler, né? Hoje eu fiz assim um jejum de WhatsApp, de ação social, de grupo de pastores e tudo quanto é grupo, para poder descansar, para poder aguentar estar aqui essa noite, né? Silvânia, amém, irmã Terezinha Vieira, Marilza Cardoso, nossa irmã Alzeni também está entrando aqui. Eu sei, Deusiene, eu mandei lá um abraço para ele lá, aniversário do Isaac, né? O meu querido Isaac, Deus abençoe, que ele continue sendo esse menino maravilhoso, né? Muito atencioso, muito alegre, né? Deus abençoe com saúde e vida abundante, amém? Helena Dilson, amém? Marluce, Margarete, Raquel Félix, Leila Bernardes, Regina Vieira, amém? Deus abençoe. Então, gente, nós vamos começar, só são 19, 20 e 21, né? 3 capítulos. Não são tão grandes, né? Em nome de Jesus, a garganta vai aguentar, né? Amém, Carla, Rosemary, Deus abençoe. Então, gente, vamos orar e vamos dar início a mais, né, um dia, 100 dias. Hoje estamos comemorando 100 dias desse plano de leitura. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, receba a honra, a glória e o louvor, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos amar. Muito obrigado pela tua bondade, pelo sustento com o qual o Senhor nos brinda todos os dias, Senhor. Pai Santo, queremos entregar 100 dias do plano de leitura na tua mão. E se o Senhor não tivesse ao nosso lado, nós não chegaríamos aqui.
Por isso, meu Pai, receba a nossa gratidão e que possamos seguir nesses 265 dias que temos pela frente. Como o Senhor nos ajudou até aqui, Pai, ajuda-nos a completar esse tempo de leitura bíblica. Pedimos a Tua bênção na compreensão da palavra e que a nossa mente não se disperse, mas que nós possamos estar atentos à Tua palavra. Fala conosco e fale com todos aqueles, Senhor, que mesmo não acompanhando aqui ao vivo, em algum momento do dia, desse dia ou de outro dia, Senhor, vai entrar para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então vamos lá, capítulo 19 de 2 Samuel. Prepare aí, né, a sua Bíblia ou fique atento, tá bom? Então vamos lá. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: Absalão, 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 meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida e a vida de seus filhos e de suas filhas e a vida de suas mulheres e das suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que te amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor. Porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nenhum só homem ficará com você essa noite. E este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você, desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar: pergunte aos anciãos de Judá por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta a seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. E com isso o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi.
Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram, para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passando o Jordão, e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, subiu de Jerusalém. Gente, lembrando que Simei era aquele homem que foi acompanhando, né, os homens valentes de Davi, e jogando pedras, e jogando terra, cuspindo e amaldiçoando o rei. Esse era Simei. Agora ele está se inclinando diante de Davi, né, e dizendo, né, para Davi que o rei não lembre, né, do que ele fez lá quando o rei passou fugindo de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, eu sou hoje o primeiro que vem encontrar-se com o rei meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém, Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Já não é a primeira vez que Davi disse isso. Quando eles quiseram ir lá matar Simei, que estava gritando pelo caminho, né, e jogando pedra e amaldiçoando, o Davi disse: o que vocês têm com isso? Se Deus está permitindo que ele fale isso para mim, então ele vai falar. Agora ele está falando de novo. O que vocês têm com isso? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Verso 24. Então Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que o rei voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? E ele respondeu: ó rei meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei meu senhor, mas o rei pôs este seu servo entre os que se sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei: que ele fique com tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Verso 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. E o rei disse a Barzilai: venha comigo, e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida?
Não vale a pena subir com o rei para Jerusalém. Hoje tem 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come ou do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa. Deixe que este seu servo volte e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto a meu pai e minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei meu senhor, faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, o rei também passou. O rei beijou Barzilai e abençoou. E Barzilai voltou para a sua casa. Você vê que quando Deus fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, Deus tem aí, né, os seus bons motivos, né? Porque a gente percebe o quanto que o coração do rei, né, tinha bondade, né, gente? Quanta bondade! Sempre quer recompensar aqueles que abençoam a vida dele. Barzilai foi alguém que abençoou um tempo da vida de Davi, e Davi quer recompensar. Ele diz: não preciso, já estou com 80 anos, não vou viver mais tempo, mas abençoa meu servo. E Davi prontamente abençoa, né? Impressionante. Verso 40. Dali o rei foi para Gilgal e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei, o trouxeram para este lado do Jordão, como a casa dele e todos os servos de Deus? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês. Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o rei de volta? Porém, as palavras dos homens de Judá foi mais dura do que as palavras dos homens de Israel. Verso 20. Capítulo 20. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança nos filhos de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Mas os homens de Judá se apegaram a seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou, porém não teve relação com elas. Essas concubinas foram aquelas que Absalão deitou com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Absai: agora Seba, o filho de Bicre, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache
para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre. E quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. E Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual, presa a seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, a sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. E assim este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Meu Deus! Amasa morreu sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abissai perseguiram Seba, filho de Bicre, mas um dos moços de Joabe parou junto ao poço de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicre. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Então uma mulher grávida gritou de dentro da cidade: Escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: Você é Joabe? E ele respondeu: Eu sou. E ela lhe disse: Ouça as palavras desta sua serva. E Joabe respondeu: Estou ouvindo. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peçam conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis de Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei e contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo. E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Mais uma vez, né, gente? Mulheres, né, intervêm na história para evitar mais derramamento de sangue, mais calamidade, né? Uma mulher que inclusive estava grávida deu um conselho, Joabe aceitou, o povo também ouviu essa mulher, né? Ainda diz que mulher não tem ministério pastoral por aí, né? O pessoal ainda quer acreditar nisso. Vamos lá no verso 23, gente. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos aos trabalhos forçados. Josafá
filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Esses são os oficiais do reino de Davi. Capítulo 21. Nos dias do rei, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. E eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Era um parente de Saul. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido com Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Pegou também 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, e a concubina de Saul haviam feito. Então Davi foi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, e no dia em que mataram Saul em Gilboa. E dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gente, aqui a gente precisa fazer um comentário. Olhe bem, os gibeonitas, eles não eram descendentes de Israel, mas dos amorreus, daqueles que habitaram a terra, né, antes mesmo de Israel tomar posse da terra. Mas foi feito uma forma de acordo com eles. Aqueles que sobraram, eles poderiam ficar na terra e ninguém ia mexer com eles. Eles não iam ser destruídos. Porém, Saul, naquela época da perseguição de Davi, Saul, dizendo que era zelo com Israel, começou a matar os gibeonitas, que não tinha para onde correr, nem para onde ir. Então foi um massacre. E aí você vê, passado esse tempo todo esse tempo,
toda essa história se passou, lembrando, né, que Absalão, né, foram 2 anos, depois mais 3 anos, né, depois o período da morte. Então nós estamos falando de muitos anos aí que se passaram. E aí agora, né, Davi está percebendo que tem alguma coisa errada, né, porque a terra não está dando alimento e as pessoas elas estão passando fome, e já eram 3 anos de fome. E quando Davi consultou o Senhor, olha só, o Senhor, Deus de Israel, mas quando a gente faz um juramento, uma palavra, um voto, uma promessa, olha como isso tem peso, gente, olha isso. Por causa do que Saul fez aos gibeonitas, da forma sanguinária como ele agiu, o Senhor falou isso para Davi. Está havendo fome há 3 anos, por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E aí, o que Deus estava dizendo com Saul? Vocês têm que consertar essa história com os gibeonitas. Mas não foi Davi que fez, quem fez foi Saul, né? Mas era o rei, agora é um novo rei, né? Então era preciso trazer conserto. Então olha que Deus vê tudo e Deus não deixa escapar nada. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, com os juramentos que a gente faz, com as promessas que a gente faz, porque Deus cobra. Certamente Davi nem sabia disso, né? Os gibeonitas sabiam, tanto que quando o rei foi falar com eles, ele disse: o que vocês querem que eu faça? Né? Vocês querem um recurso em resgate? Ouro, prata, o que vocês querem? E aí os gibeonitas foram muito claros: nós não queremos nada da casa do rei, nem muito menos prata e ouro, que a gente quer vingança, que aquele que perseguiu injustamente e matou os gibeonitas, né, vocês entreguem 7 parentes dele, que a gente vai enforcar. Então acabou, né, que uma geração teve que pagar o preço de outra geração. Olha isso, gente, meu Deus, né? Olha isso, como isso é forte, gente, como isso aqui é sério, né? Davi é um homem justo. Você percebe que Rispa, né, que era, né, familiar de Saul, junto com a concubina de Saul, que ainda estavam, né, por ali, quando os 7 corpos dos seus parentes estavam ali, depois de serem enforcados, né, afinal de contas, 2 filhos dela morreram nessa história. 2 filhos dela tiveram que pagar o preço do que Saul fez. Então, ela foi protegendo, né? Ela ia protegendo, ela cobria os corpos, não deixava nenhuma ave de rapina pousar, não deixava os animais à noite se aproximar para comer aquela carne, né? E quando Davi soube, Davi teve pena. Então Davi mandou vir os ossos de Saul, de Jonathan, juntou todos aqueles 7 mais 2 e enterrou todo mundo junto para acabar o sofrimento daquela mulher, né? Então, como esse homem era um homem justo, sempre buscava a paz e o consolo, né? Sempre buscava. Bendito seja Deus, né? Vamos lá agora, capítulo 21, verso de número 15. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. Esse seria um dos maiores gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos. E estava cingido de uma armadura nova. E este disse que mataria Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha,
para que a lâmpada de Israel não se apague. Olha só o amor e respeito que eles tinham pelo líder deles, que era Davi. Né? O que eles consideravam Davi? A lâmpada de Israel. Né? Você tem saído conosco às batalhas, mas esse gigante aqui, ó, quase te matou. Não vai sair mais conosco, não. Porque você é a lâmpada de Israel. E para que a lâmpada não se apague, você não vai sair mais da batalha conosco. Verso 18. Depois disto, houve ainda em Golbe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Saf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Golbe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jare-Oregim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao total. Também este descendia dos gigantes. Você nota que na história, né, os descendentes de gigantes, todos estavam ao lado dos filisteus, ou eram filisteus na sua descendência. E quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Né? Então, não só Davi, quando jovem, matou Golias, como a gente vai ver que então esses soldados valentes de Davi foi matando, pouco a pouco, foi matando esses gigantes, né? Esses descendentes, né? Então, exterminou uma raça aí, né? Sobre a terra, e que era, né? Uma pedra no sapato de Davi e de Israel, né? Então, e note-se também que, amados, era uma guerra atrás da outra. Uma guerra, saía de uma guerra. Então, assim, a gente às vezes pensa assim, ai, por que vem tanta coisa contra mim? Porque, amados, a guerra contra o inimigo, ela é árdua mesmo. A gente não tem que se importar com a guerra. O que a gente tem que ter certeza é da vitória, por causa de Deus estar conosco. O grande problema é da legalidade. O problema é esse. Saul deu legalidade, uma legalidade que vem ser cobrada quase 10 anos depois, né? Sobre o povo e sobre o novo rei. Então, a gente precisa ter muito cuidado com legalidade. Coisas não vão bem na nossa vida pela legalidade. Já aprendemos que há legalidade no nosso falar, das coisas que a gente fala. Há legalidade, né, nas nossas decisões, como aqui Saul tomou, né, e botou o povo aqui debaixo de maldição. Então, nós temos que cuidar, amados. A gente não pode só dizer assim, o diabo se levantou contra nós, o inimigo se levantou. O inimigo não pode tocar se a gente não der legalidade. E o problema é que a gente acha que as palavras da nossa boca, ela não tem peso, que a palavra da nossa boca não tem problema, né? Não, aqui é só um comentário, tal. Mas não é só um comentário, né? É arma na mão do inimigo. Então, que a gente possa ser mais vigilante, né, com a palavra que sai da nossa boca, com as nossas ações e decisões, sabendo que de tudo Deus pedirá conta. Amém, gente? Então, hoje nós terminamos capítulos 19, 20 e 21. Nós, amanhã, leremos o último capítulo de 2 Samuel, tá, gente? Aquela folhinha, ó, deixa eu ver se dá para você ver aí, ó. Lembra que eu dei essa folhinha aí para vocês? Ó, foi logo no início, ó. Nós já estamos aqui, ó, terminando, só falta esse pedacinho aqui para terminarmos nossa primeira folha, né? Então, bendito seja o nome do Senhor que tem nos ajudado, tá? Nós vamos orar agora, tá bom? E amanhã, a gente, se assim o Senhor permitir, nós seguiremos, né?
o combate é normal, gente. A gente não tem que ficar chateado por isso, né? Vai passar, né? Vai passar os meus também, vai passar os seus também, amém? Né? Agora, é o que Deus nos avisou. Ele avisou que era tempo de guerra. Ele nos avisou para tomarmos cuidado, vigiando a porta da nossa boca, nossas decisões, até os nossos pensamentos, né? Então, você faz o seguinte: hoje, quando você for orar, você fala com Deus assim: Senhor, se eu cometi algum erro, algum pecado, mas eu não me dei conta, não percebi, me mostra. E se Deus mostrar, peça perdão. Peça perdão para Deus desligar toda a legalidade contra a sua vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor, né? As pessoas já estão aqui postando, né, sobre suas famílias, seus parentes. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, cada vida está abrindo o coração diante do Senhor, meu Deus, colocando suas famílias, colocando seus parentes, pessoas que essas vidas amam, para que o Senhor os alcance. Mas hoje o Senhor nos ensinou algo muito sério, Pai. O Senhor nos ensinou que nossas palavras e decisões podem ser uma legalidade que vai, Senhor, repercutir nas próximas gerações. E se pecamos contra o Senhor e fizemos o que é mal perante os teus olhos, falamos, Senhor, o que saiu da nossa boca e deu legalidade ao inimigo, ou uma decisão que deu legalidade ao inimigo, então perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Por todos nós, Senhor, por todos nós, para que nossas gerações possam ser livres, Pai, para que não falte o alimento às nossas gerações. Então estende a tua mão, Pai, abençoa o teu povo, renova nossas forças, nos dê saúde, venha nos blindar. Senhor, eu quero rogar para que a armadura de Deus seja colocada sobre as nossas vidas, porque em tempo de guerra nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, veste a armadura em cada um de nós agora, do alto da cabeça à planta dos pés, a tua armadura completa, como Paulo nos ensinou. Eu declaro, quanto ao mais, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nos vestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso, Senhor, nós abraçamos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Portanto, nós estamos firmes, nos cingindo com a verdade da palavra e vestindo a couraça da justiça, calçando aos pés a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, usando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e com isso, Senhor Deus, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os que estão aqui fazendo parte agora desse tempo de oração, e orando também, Senhor, por mim e por cada um dos teus filhos e filhas, para que no abrir da nossa boca nos seja dada a palavra, para com ousadia, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual nós somos embaixadores em cadeias, para que em Cristo nós sejamos ousados para falar como nos cumpre fazê-lo. Senhor, nos revestimos da armadura de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, para, Senhor, o Senhor apagar todos os dardos inflamados do maligno, arrancar toda a flecha que veio contra nós
E, Senhor, que o Senhor ministre na nossa vida o antídoto para neutralizar todo o poder do mal e nos abençoar a nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, Senhor, quebrando cativeiros, quebra cativeiros, Senhor, cativeiros no corpo, na alma, no espírito, quebra, trazendo unção de cura e de livramento. Santo Deus, em nome de Jesus, colocamos todos e todas em nossa casa, nossa família, nossa parentela nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja conosco, nos restaure e nos renova. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom que o Senhor nos sustentou para a gente ler mais esses capítulos hoje. E amanhã, com a ajuda de Deus, nós vamos finalizar, tá bom? O nosso livro de 2 Samuel. Amém. Recebo, Deusene, em nome de Jesus, né? Sei que o inimigo, gente, ele é sujo. E a gente já sabe quando é ele. Duas áreas do corpo de quem trabalha contra o inimigo que o inimigo tenta bombardear, né? É as pernas, né? Os pés, para que não propague o evangelho, e a voz, que é o nosso instrumento de combate, é a espada que sai da nossa boca. Mas, sabe, a gente não tem que ter medo. Confiar no Senhor, porque Ele não permite além do que podemos suportar. Mas eu agradeço a minha igreja, né? Hoje permitiram esse dia de descanso. Obrigado, Ranúzia, né? E foi um dia que eu fiquei realmente, literalmente deitada para poder estar aqui hoje, né? Tomando bastante limão com mel, né? E vamos vencer. Amém? Deus abençoe a todos e todas. Fiquem com o Senhor. É Ele que nos dá sempre a vitória e a garantia da vitória. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo da sua pastora e nos vemos amanhã com a bênção do Senhor. A paz.